Vamos estudar um livro chamado Psicocibernética, do médico americano Maxwell Maltz. Este capítulo vai falar sobre sucesso pessoal, sobre qualidade de vida pessoal. Vocês estão no Brasil, sobretudo Deus, sobre todos, deixem seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, assista, por favor, também aos outros. Vamos esquecer um pouco sobre macropolítica, sobre STF, sobre Nefelim, sobre globalização, sobre marca da besta, sobre todos os assuntos que nós costumamos falar nesse canal. E hoje vamos falar sobre qualidade de vida pessoal, sobre como esse capítulo pode melhorar a sua vida imediatamente, sem se preocupar com o que está acontecendo no mundo. Vamos pensar um pouco em você, no senhor, na senhora que está assistindo esse vídeo, esquecer um pouco de tudo que está à nossa volta e pensar de mudar o mundo de dentro para fora por alguns momentos. Assim como um médico faz a diagnose de uma doença a partir de certos sintomas, o fracasso e o sucesso também podem ser diagnosticados. A razão é que um homem não simplesmente encontra sucesso ou encontra o fracasso. Ele carrega em si mesmo as sementes na sua personalidade e caráter. Eu descobri que uma das maneiras mais efetivas de ajudar as pessoas a atingir uma personalidade adequada ou de sucesso é, primeiramente, dar a elas uma figura gráfica do que seria essa personalidade de sucesso, como uma personalidade de sucesso aparenta ser. Lembrando que o sistema de guia criativo, o sistema de guidance criativo dentro de você é um sistema de buscar objetivos, um sistema de atingir objetivos. Então, o primeiro pré-requisito, o primeiro requisito para usar esse sistema de guia é você ter um objetivo claro para que você possa, no qual você possa mirar, no qual você possa, ao qual você possa atirar. Uma grande quantidade de pessoas quer melhorar a si mesmos e tem desejo de ter uma personalidade melhor, mas não tem uma ideia clara de qual direção, qual é a direção na qual essa melhora está. Ou não sabe nem ao menos o que constituiria uma boa personalidade. Uma boa personalidade é aquela que te ajuda a lidar de forma efetiva e apropriada com o ambiente e com a realidade, e atingir satisfação e obter satisfação ao atingir objetivos que são importantes para você mesmo. Então vamos repetir esse trecho que eu acho que é importante. Só nisso aqui já tem um esclarecimento que às vezes a gente não para pensar nisso. Nós todos queremos ser melhores. Todos queremos ter uma boa personalidade. O que é uma personalidade saudável, segundo o Dr. Maxwell Maltz? Uma personalidade saudável, uma boa personalidade, é aquela que te permite lidar de forma efetiva e apropriada, tanto com o ambiente quanto a realidade. E te ajuda a obter satisfação e atingir seus objetivos mais importantes. Então, você tem essa personalidade que te permite lidar com a realidade. Se você lida com a realidade, você está percebendo ela. Então, aí está um dos primeiros segredos. Você vê o mundo como ele é de verdade. Você lidar com ele não só de forma efetiva, porque efetivo muita gente má é efetiva, atinge seus objetivos, mas também de forma apropriada. Uma pessoa maligna, ela enriquece de forma efetiva, mas não de forma apropriada. Vamos prosseguir. Por muitas vezes, eu tenho visto pessoas confusas e infelizes pessoas confusas e infelizes se acertarem, né? E quando lhes foi dado um objetivo no qual eles pudessem mirar, no qual eles pudessem se concentrar, e um caminho claro, um caminho reto, um caminho
distinto a ser seguido. Então, ele está falando que pessoas que antes estavam confusas, perdidas, se é dado para eles tão somente um objetivo e uma forma de atingir, eles já melhora muito a condição deles psicológica, se sentem mais felizes. Então, por isso que às vezes você adotar algum objetivo que não tem nada a ver com seus problemas, às vezes melhora a sua vida de geral. Vamos supor, você tem N problemas que a gente não vai listar aqui, mas tem uma lista de 13 problemas seríssimos. Mas você fala, vou aprender a tocar violão. E você começa a aprender e começa a melhorar. Nenhum dos seus outros 13 problemas foi resolvido, mas só do fato de você ter adquirido um objetivo claro, para o qual você tem um caminho plausível, um caminho discernível a ser seguido, já melhora um pouco a vida. Então, perceba que você ter esperança de alguma coisa é muito importante para o ser humano, tá bem ou tá mal. O ser humano desprovido ele não está esperando por nada de bom, é um ser humano que vai adoecer, que ele vai se sentir cada vez pior. Por isso nós temos que tomar muito cuidado quando nós entendemos a realidade, vemos a situação difícil que estamos, tal, mas temos que ter esperança em alguma coisa. Desesperança é extremamente perigoso para o ser humano. Perdão, aqui tinha uma parte importante que eu pulei, senhores. Havia um profissional de marketing nos seus 40 anos que, por exemplo, se sentiu estranhamente inseguro e dissatisfeito consigo mesmo quando ele recebeu uma promoção importante. Não faz sentido, disse o homem. Eu trabalhei por isso, eu sonhei com isso, é o que eu sempre quis, e agora eu sei que eu consigo fazer esse trabalho. Mas, ainda assim, por alguma razão, a minha autoconfiança está abalada. Eu de repente, acordo como que num sonho e me pergunto a mim mesmo, por que diabos uma pessoa tão sem valor como eu conseguiu um emprego assim? Aqui de novo o médico falando, ele se tornou extremamente sensível à sua aparência, imaginou que talvez o seu queixo, o seu pequeno queixo, seu queixo fraco, fosse a causa do desconforto. Eu não me pareço com um executivo de negócios, ele disse. Ele imaginou que cirurgia plástica pudesse ser a resposta ao seu problema. Então, Dr. Maxwell Maltz, uma das formações dele é de cirurgião plástico. Então, as pessoas vinham até ele e, para quem não viu os estudos anteriores, e sempre falavam, eu quero aumentar meu queixo, quero mexer no meu nariz, quero fazer isso, fazer aquilo outro. E ele começou a se preocupar com isso, e daí ele foi atrás da parte psiquiátrica da medicina, e ele percebeu que muitos dessas pessoas que procuravam ele para fazer uma cirurgia plástica, na verdade eram pessoas que tinham problemas psicológicos. E ele percebeu isso quando reiterados pacientes vinham a ele reiteradamente para fazer novas intervenções. Eu mudei meu queixo, mas não adiantou, agora eu quero isso. E ele percebeu, foi trabalhar teve a sua formação nessa parte, foi trabalhar esse lado, e ele percebeu que quando ele intervinha de forma psicológica, as pessoas desistiam de fazer a intervenção cirúrgica, a cirurgia plástica, como nesse caso do homem que, por ele estar se sentindo inseguro, ele achou que ele tinha que aumentar o queixo dele. Então, há também o caso de uma dona de casa cujos filhos estavam enlouquecendo ela e seu marido a irritava e ela brigava com ele uma vez por semana. Qual é o problema comigo? Ela perguntou, meus filhos são uma belezinha, eu sou muito orgulhosa deles, meu marido é um cara legal, e eu fico com vergonha de brigar com ele. Ela imaginou que um facelift, que é uma intervenção no rosto, aí, cirúrgica, não sei como se diz em português, talvez pudesse dar a ela mais confiança e fazer com que a família dela entre aspas, apreciasse mais. O problema com essas pessoas, e muitos além deles,
não era a sua aparência física, mas a sua autoimagem. Eles imaginam a si mesmos num novo papel e não conseguem perceber se são a pessoa certa que é capaz de desempenhar esse papel. Ou eles nunca desenvolveram uma autoimagem de si mesmos capaz de desempenhar qualquer papel que seja. A figura do sucesso. Nesse capítulo eu vou dar uma prescrição para os senhores, a mesma prescrição que eu daria para qualquer pessoa que viesse até o meu consultório. Eu encontrei um método fácil de lembrar de uma figura de sucesso, na personalidade de sucesso, que contém as palavras da palavra success em inglês. Então, nós já começamos em desvantagem aqui, porque se trata de um acrônimo, né? E cada uma das letras da palavra sucesso em inglês é um dos itens. Então, a gente vai passar por cima dessa nossa desvantagem e vamos ler os ingredientes aqui do sucesso, embora não bata em português o acrônimo. A primeira parte da fórmula que o Dr. Maxwell dita é senso de direção. Então, quem quiser anotar aqui, número 1, senso de direção. O executivo de marketing se consertou e recuperou a sua confiança em um pequeno espaço de tempo, assim que ele viu claramente que por muitos anos ele foi motivado por objetivos pessoais fortes que ele queria atingir, incluindo conseguir a atual posição na qual ele agora estava. Esses objetivos eram importantes para ele e mantinham ele no caminho. Apesar disso, assim que ele conseguiu a promoção, ele parou de pensar em termos do que ele queria, mas nos termos do que os outros esperavam dele, ou se ele estava ou não vivendo, estava à altura das expectativas das outras pessoas e objetivos das outras pessoas. Ele estava como um capitão num navio que perdeu sua direção. Ele era como um escalador de montanha que assim, as long as you look upward, in the peak you wish to scale, felt. Estava como um escalador de montanha que, enquanto ele olhava para o pico da montanha, ele se sentia corajoso e prosseguia. Mas quando ele chegou ao topo, ele sentiu que não tinha mais para onde ir e começou a olhar para baixo e ficou com medo. Então, enquanto ele estava tentando atingir a posição, ele tinha coragem. Assim que ele chegou, ele metaforicamente olhou para baixo e temeu. Agora ele estava na defensiva, defendendo a sua posição presente, em vez de agir como a pessoa guiada por objetivos, que estava sempre na ofensiva para obter esses objetivos. Ele recuperou o controle de si mesmo quando ele adquiriu novos objetivos e pensou em termos de o que eu quero desse trabalho, o que eu quero atingir com esse trabalho, para onde eu quero ir. Funcionalmente, um homem é como uma bicicleta, eu disse a ele. Uma bicicleta mantém o seu equilíbrio desde que continue se movendo. Se você tem uma boa bicicleta, o seu problema é manter o seu balanço, manter o seu equilíbrio enquanto está parado e não sem ter nenhum lugar para ir. Não é de se maravilhar que você se sinta abalado. Então ele comparou aqui a vida daquele cidadão a uma bicicleta. A bicicleta, quando ela está em movimento, quem já andou de bicicleta sabe disso, o equilíbrio não é um problema. A inércia tal mantém ela em equilíbrio, você dificilmente cai enquanto você está pedalando.
Agora, quando você para, você tem que colocar os seus pés no chão e tal, porque senão você cai. Porque quando a bicicleta está parada, ela não tem equilíbrio. Nós somos desenhados como máquinas de atingir objetivos. Nós somos mecanismos de atingir objetivos. Nós somos construídos desta forma, somos construídos para atingir objetivos. O ser humano se sente vivo quando ele tem algum objetivo, alguma esperança e está caminhando naquela direção. Então é importante que o ser humano tenha algum tipo de objetivo. Se ele chegou ao objetivo dele, ele tem que tem que ter um objetivo nessa própria conquista. O que eu quero desse emprego, desse negócio que eu montei, dessa situação, desse lugar que eu tô? Meu sonho é ir para tal lugar. Quando você tá lá, se você não criar um novo objetivo na sua mente, você fica perdido. Falar, meu sonho é ir pra Disney, tá? Quando você tá na Disney, você tem que falar, o que eu vou fazer aqui? Tem que bolar alguma coisa, senão você fica perdido, como uma bicicleta que não está sendo pedalada. Então, continuando aqui. Prescrição. Obtenha para si próprio um objetivo que seja digno de trabalhar. Melhor ainda, consiga para si próprio um projeto. Decida o que você quer de uma situação e sempre tenha algo para o qual você está se dirigindo, para o qual você está esperando, ao qual você está labutando na direção. Então, o primeiro, vamos aqui recapitular, o primeiro ponto de uma personalidade saudável e de sucesso é você ter algum senso de direção. E a prescrição para você ter senso de direção é objetivos. O objetivo, ele vai muito além do que você só ter um desejo vago, você ter algo, quem me dera, tal. Não, o objetivo tem que ser algo que tem um prazo, que tem passo a passo, como você vai atingi-lo e tal. Às vezes o objetivo, ele vai numa direção que não é a mesma dos seus problemas. O objetivo pode ser algo que está a parte dos seus problemas, como no caso do meu exemplo do violão e tudo mais. Mas pode ser sim um objetivo que lida, a gente vai ver daqui a pouco, com os seus problemas. Eu não vou me antecipar. E continuando aqui. A segunda parte é entendimento, understanding, entendimento. Então, primeiro, senso de direção. Segundo, entendimento, para quem está anotando. O entendimento depende de boa comunicação. Comunicação é vital para qualquer sistema de guia ou computador. Você não consegue reagir de forma apropriada se a informação sob a qual você age é falha ou é um mal entendido. Muitos médicos acreditam que confusão é o elemento básico da neurose. Para lidar efetivamente com o problema, você precisa ter algum entendimento da sua natureza. A maioria das falhas nas relações humanas são causadas por mal entendidos. Pare para pensar, se todas as suas brigas, todos os seus rompimentos, todos os seus... grande parte dos seus problemas não veio de maus entendidos. Então vamos lá. Nós esperamos que as pessoas reajam, respondam e cheguem às mesmas conclusões que nós, baseados num conjunto de fatos ou circunstâncias. Nós devemos lembrar o que foi dito num capítulo anterior. Ninguém reage às coisas como elas são. Lembrem-se bem disso, ninguém reage às coisas como elas são. As pessoas reagem às suas imagens mentais daquilo que elas veem. Então, quando você vê o mundo à sua volta, as pessoas reagindo, ninguém está reagindo a exatamente as coisas como são. As pessoas estão reagindo às coisas como eles veem. E tudo que você vê sob um filtro de quem você é. Você não vê nada como é de verdade, você vê sob um filtro do que você é. Onde que eu estava aqui? Na maioria do tempo, a outra pessoa, a reação da outra pessoa e a posição da outra pessoa não é tomada para nos fazer sofrer, não é tomada de forma maliciosa, mas porque ele entende e interpreta a situação de forma diferente da nossa. Ele está meramente respondendo apropriadamente
ao que para ele parece a verdade sobre uma situação. Nós temos que dar crédito a outra pessoa por ser sincera, mesmo que ela esteja cometendo um equívoco, em vez de achar que todo mundo é malicioso e está de livre arbítrio, de vontade própria, tentando fazer o mal. Esse ponto de vista pode amaciar, pode facilitar as relações humanas e trazer um melhor entendimento entre as pessoas. Pergunte a si mesmo, como isso aparece para ele? Como ele interpreta essa situação? Como ele se sente a respeito disso? Tente entender por que ele age da forma como ele age. E a gente tem que parar para pensar sempre no caso de quando a gente, antes da gente ter tomado um Red Pill, ler Olavo de Carvalho, ler Flávio Gordon, ler Flávio Morgenstern, antes de ler Burke, antes de ler o Mises e tal, antes da gente acordar para o que é a esquerda, a gente estava naquele mundinho dos esquerdistas, a gente acreditava no politicamente correto, acreditava em todas aquelas asneiras, em Al Gore, em toda aquela idiotice, a gente era ateu, uma grande parte de nós se converteu depois de adulto. Então, quando a gente observa o que os abortistas, os esquerdistas, os usuários de entorpecente, essa gentalha toda faz, a gente tem que perceber também que, muito embora eles estejam fazendo mal, a maioria deles, alguns deles está tão chafurdado no mal que realmente a gente até se questiona se há algum tipo de salvação para eles, mas não, a maioria deles pensa que o que ele está fazendo é certo. Por quê? Porque ele tem o filtro de si mesmo, da realidade. Então, uma pessoa falou para mim, ninguém consegue fazer nada se não achar que é certo. Mesmo se a pessoa esteja matando ou roubando, ela acha alguma justificativa mental para fazer aquilo. Não quer dizer que a gente vai achar que é lindo, mas a gente consegue entender um pouco melhor as coisas percebendo isso, percebendo que para um grupo de pessoas estar fazendo algo tem que fazer algum sentido para ele. Então, ajuda a gente a lidar melhor com aquela situação e até enfrentar melhor os nossos inimigos. Não quer dizer que a gente vai, então tudo bem. Não, nada disso. Mas é importante que nós entendamos o mundo. Então, a gente está falando de entendimento. Então é isso. Para você entender melhor o mundo, você precisa compreender que essas pessoas, no sistema de crenças delas, estão fazendo a coisa certa. Óbvio que eles estão errados, mas no sistema de crença deles eles estão certos. Uma das maiores falácias da esquerda é dizer que não existem verdades absolutas. Existem verdades absolutas que são inegáveis. Por exemplo, o valor da vida, a inocência das crianças, a escravidão dos entorpecentes, o valor da liberdade. Essas são verdades absolutas. A soberania de Deus, tudo isso são... Eu escolhi esses em específico porque esses são valores absolutos que a esquerda odeia. A esquerda abomina a autoridade suprema de Deus, abomina a inocência das crianças, abomina o valor inquestionável da vida, sobretudo da vida de seres indefesos, crianças e bebezinhos no barriga da mãe, eles abominam. Eles odeiam a ideia de que entorpecente causa escravidão, eles odeiam a ideia de liberdade que o livre iniciativa, o empreendedorismo traz. Então, é importante nós entendermos como o nosso inimigo pensa, entendermos o mundo, esquecendo um pouco esse lado político, entendermos que nem tudo que a gente vê, falando agora das nossas relações sociais, pessoais, por exemplo, alguém fala algo que te magoa, você tem que entender que aquilo que a pessoa falou, não necessariamente ela falou por malícia para te magoar, te machucar. Ela falou porque é como ela vê através do filtro dela, ou porque é por alguma razão que você não entende exatamente qual é, isso que é importante, ela achou que era oportuno falar aquilo. Então diz muito mais sobre ela do que sobre você. Mas é sempre bom você tentar entender o que a pessoa falou, porque às vezes tem alguma dica que é importante para você. A gente vai aprender isso daqui a pouquinho.
Então, voltando, senso de direção e entendimento. Você ter objetivos, você delimitar um objetivo é uma fórmula rapidíssima para você ficar mais feliz, para você superar um estado de depressão. Atingir um objetivo é tiro e queda para você começar a sair de uma depressão, porque quem está focado em alguma coisa dificilmente fica triste, ele tá proativo, ele tá agindo, ele é uma força modificadora no mundo e não mais uma vítima das circunstâncias. Porém, se você não tem entendimento do que está acontecendo à sua volta, você não vai conseguir pensar nas formas corretas de atingir objetivos, você não vai conseguir selecionar objetivos atingíveis. Então, esses dois são importantes. Esses dois primeiros a gente podia parar o vídeo aqui, não vamos, mas poderíamos parar o vídeo aqui. Senso de direção e entendimento. Então, continuando aqui. Antes da gente continuar para o próximo, eu acho que essa parte é importante. Esteja disposto a ver a verdade. Isso é importante. Muitas vezes, nós colorimos os dados sensoriais, as informações que a gente obtém através dos nossos sentidos, através dos nossos próprios medos, ansiedades e desejos. E eu quero deixar muito claro esse final aqui. São poucos, mas existem adolescentes que assistem esse canal. Medos e ansiedades, eu estou falando mais para os adultos. Mas para os adolescentes, os desejos que você tem, e no adolescente isso é muito forte, ele distorce, lembre isso, distorce a sua noção de realidade. Então, para você jovem, para você garoto jovem, garota jovem, o desejo que você sente, menino, pela menina bonitinha da sua sala ou da sua vizinhança, distorce a sua percepção da realidade e às vezes faz você enxergar coisas que não existem, faz você ouvir coisas que não estão sendo ditas. Os seus desejos, o desejo de que ela queira namorar você, por exemplo, pode te fazer entender errado algo que ela fale. Ela pode falar algo que de forma alguma indica que ela gosta de você e você entende errado. Ela pode nunca ter demonstrado nenhum tipo de interesse em você, mas o seu desejo próprio dela te distorce o mundo de forma a você pensar que ela gosta de você e se tornar obcecado. Então, perceba que, isso vale para o menino, para a menina, quando você tem um desejo por algum objeto, por alguma pessoa, por alguma coisa que seja, isso não afeta o objeto. Isso existe só dentro de você. Você não é um mágico que as coisas que você sente e pensa afetam o mundo exterior, afetam o seu mundo interior e as suas ações vão afetar o mundo exterior. Mas muitas vezes, quando a gente está tratando de indivíduos com livre-arbítrio, com vontades próprias, você não vai conseguir. Objetivos, por exemplo, eu quero ter um negócio, eu quero ter tal profissão, eu quero atingir tal emprego, eu quero estar em tal posição, eu quero X reais na minha conta bancária. Tudo isso é muito simples de resolver. Você faz um plano, você vai fazer tal caminho, passo a passo, quando errar aqui você vai para lá, para cá. Mas quando nós estamos lidando com indivíduos, com seres que têm alma, que têm vontade própria, nós não somos capazes de fazer ninguém se curvar, e ainda bem que não, a nossa vontade. Então não sejam obcecados por ninguém. Se você gostar de alguém, você tem todo o direito de tentar fazer uma amizade, de tentar se aproximar, de tentar, quem sabe, começar alguma coisa. Mas se a pessoa não quer, fala não, ou tá se esquivando, às vezes não consegue falar não porque tem medo ou vergonha, ou não tem habilidade social suficiente para te dar um fora, para te desprezar, para te rejeitar de forma adequada, você entender, você tem que pescar muito rápido, porque quando a pessoa está interessada, ela está interessada. Se ela não está, você cai fora. E isso vale para tudo, a capacidade de ver a verdade, tanto para o bem quanto para o mal. No caso, nos medos e ansiedades, a gente vê tudo para o mal, e os nossos desejos fazem a gente ver tudo para o bem. Aqui,
Hitler perdeu a Segunda Guerra Mundial porque ele não entendia a realidade. As pessoas que traziam para ele más notícias eram punidas. Assim, as pessoas pararam de ir lá comunicar a verdade para ele. Sem saber a verdade, ele não sabia como agir de forma apropriada. Então, o que acontece? O Hitler da Alemanha, ditador da Alemanha, alguém vinha falar, ó, Führer, a gente perdeu tal batalha. Ele matava o cara. Fala, como assim você ousa falar que perdeu? Aí o pessoal parou de falar as coisas para ele, começaram a mentir para ele. Porque falaram, não quero morrer. Daí o que acontece? Ele começou a viver num mundo de ilusão e mais cedo ou mais tarde a realidade chegou e destruiu o reinado de maldade dele. Da mesma forma, se alguém, um amigo ou um conhecido, chega para você e fala, você tá muito gordo. Fala, como você ousa falar isso? Sai daqui, tal, tal, tal. Você continua a engordar, um dia você explode. Mas se você tivesse ouvido a má notícia e fala, pô, eu preciso resolver isso, vou ter o objetivo perder peso, tal, 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 tal. O meu objetivo agora é alguém falar, nossa, como você emagreceu. Isso é um objetivo plausível, fácil de você caminhar nessa direção, desde que você não esteja paralisado, não esteja com uma doença muito grave, você pode tomar iniciativa nesse sentido. Então, voltando, esteja sempre disposto a ver a verdade, seja ela boa, seja ela má. E não deixe o seu desejo distorcer a sua visão da realidade, e não deixe os seus medos e as suas ansiedades distorcerem a sua visão da realidade. Tente ver as coisas como elas são. E eu concordo com os senhores que estão agora falando, falar é fácil, realmente. Essa é uma das mais difíceis tarefas para uma pessoa é ver as coisas como elas são de verdade. Mas lembre-se do exemplo do Hitler, que quando alguém trazia uma má notícia para ele, ele punia a pessoa. Então, quando alguém traz uma má notícia para você, você tem que parar. Antes de ficar furioso, você tem que ver o que tem de verdade. Se tiver 10% de verdade nessa má notícia, vamos trabalhar em cima desses 10% e tentar melhorar as coisas. Nada tá tão ruim que não possa piorar, esse é o ditado. Mas nada também é tão ruim que não possa ser melhorado um pouquinho. Você pode não, alguém chegar para você, pô, você é muito feio. Você nunca vai ser o Brad Pitt, mas sempre há algo que você possa melhorar para minimizar a sua má aparência, melhorar a sua aparência e assim por diante. Agora a gente vai para terceira parte. A terceira parte é coragem. Ter um objetivo, ter um senso de direção e ter o entendimento da situação não são o suficiente. Então é importante ter objetivo ou senso de direção e é importante ter entendimento, ver as coisas como elas são. Você vai precisar de coragem para agir. Não apenas pois não apenas ações pois apenas por ações, prestem bem atenção nisso, apenas através de ações, os seus objetivos, desejos e crenças podem ser traduzidas em realidades. Então, foi o que eu disse antes, do menino que tinha tanto desejo na amiguinha, que na cabeça dele ela era a namorada dele já. Só que a mente, a sua mente, os seus desejos, os seus instintos, eles são incapazes de moldar o seu mundo exterior, a não ser que você use esses instintos, desejos e sentimentos para empreender alguma ação objetiva, você agir no mundo. Sei lá, você pode ir até a menina e contar uma piada para começar uma amizade e tudo mais, blá blá blá. E eu lembro de um colega meu que ele gostava de uma menina e ele resolveu escrever uma cartinha para ela dizendo que ele gostava dela. E ele mandou a carta, a menina ficou apavorada, começou a fugir dele que nem o diabo fugia da cruz. E, obviamente, naquela época eu também era extremamente jovem, não tinha absolutamente nenhum tipo de conselho para dar pro menino. Se eu pudesse voltar no tempo e dar um conselho para ele, eu diria: jamais se declare para ninguém.
assim, sem mais nem menos. Porque quando você, sem oferecer nada de bom para alguém, você chega e pede algo, você é como um mendigo. Antes de você, antes dele chegar, eu gosto de você, tô afim de você, ele deveria ter mostrado algum tipo de valor para a menina. Chegar para ela, contar uma piada, contar alguma história interessante, sei lá, fazer algum tipo de bem para ela, para que ela visse nele algum tipo de valor. Isso também é perigoso, porque eu vi outros casos de meninos que ele gostava da menininha, daí ele ia lá e comprava um chocolate, dava para ela e ficava se tornando o otário da menina, que ficava dando presentinho. Nunca dê presentes para as pessoas que não gostam de você. Dê presente para quem já gosta de você, para mostrar que você aprecia. Nunca pense que um presente vai fazer alguém gostar de você. Isso não existe. Isso não, eu já fiz um vídeo específico sobre isso. Procurem aí, ou talvez eu ponha na descrição. Nunca dê presente para uma pessoa achando que o presente vai fazer ela gostar de você. O presente ele não é dotado dessa capacidade. Dê presente para quem já gosta de você, para mostrar o quanto você aprecia, para estreitar os laços e tal. E para a pessoa gostar de você, você tem que interagir com ela. Presente não resolve isso. Coragem, então, né? Continuando aqui, a melhor defesa é uma forte ofensa. Esse é um princípio militar, disse Houseway. Essa aplicação vai além da guerra. Todos os problemas, pessoais ou nacionais, de combate se tornam menores quando você, em vez de desviar deles, confronta-os. Se você segurar com força um ramo com espinhos, os espinhos se quebram. Se você segurar timidamente, os espinhos vão te machucar. Então, aqui ele fala que fé é coragem para agir sem se preocupar com as consequências. Por que não apostar em si mesmo? Nada nesse mundo é garantido ou certo. A diferença entre o sucesso e o fracasso não está nas habilidades ou ideias, mas na coragem de fazer algo que ninguém antes fez ou algo que outra pessoa não teve coragem de fazer. Então, você tem que ter, primeiro, o objetivo, o senso de direção. Segundo, o entendimento da realidade como ela é. O entendimento da realidade como ela é necessário para você saber o que você consegue fazer, o que você consegue mudar, etc. E terceiro, a coragem para agir. Pessoal, eu vou parar por aqui, mas eu tenho foto das outras páginas, que eu faço esses estudos da seguinte forma. Eu abro meu livro na minha escrivaninha e vou, depois que eu já li o capítulo inteiro, marquei com um lápis de cor, etc., e tiro foto folha por folha. Eu tirei foto folha por folha desse capítulo. Eu vou parar por aqui porque eu estou um pouco cansado e eu não sei até que ponto está interessante para os senhores. Então, dependendo do número de visualizações, do número de likes, do número de comentários, a gente vai continuar, a gente vai até o final. Todos os itens dessa fórmula do sucesso do Maxwell Maltz, a gente vai discutir todos, um por um. É provável que a gente consiga ou terminar no próximo vídeo ou mais 2 vídeos a gente resolve tudo isso, porque não vai ter introdução nos próximos. Então, agora depende de vocês. Se vocês acharam interessante esse tópico, mostrem compartilhando o vídeo, deixando comentário, comentando e dando like. Se tiver um número razoável de visualizações, eu, com o maior prazer do mundo, vou seguir nesse estudo que eu acho extremamente interessante. E até a próxima.